A minha descrição, minhas características físicas já estão nessa gravação, né, no link de hoje. Então, eu sou Célia, sou professora da UFCG Campus Pombal, semiárido paraibano, e lidero um grupo de pesquisa que se chama Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambiental, e também sou membro do Comitê de Energia Renovável, que é aqui está Valmeran, um dos culpados desse comitê existir, junto com César Nóbrega, que é nosso agitador social, e que é a partir dessas duas luzes, né, que eu digo que ele é uma luz que brilha dentro do IFPB, e a gente precisa dar visibilidade às ideias dele, à postura dele profissional, como ele se coloca, Cezinha, que traz a força da sociedade civil, e que chega nas universidades e nos IEPs e diz, bora se motive, e a gente diz, bora para onde? E vamos, né? E aí a gente chega no território, encontra essas forças maravilhosas, né, que realmente a Adriana chamou Rose de professora, que são mestres, doutores e pós-doutores muito mais qualificados do que nós que estamos comendo os livros, né, tentando entrar numa ciência que foi feita para encaixar o conhecimento da Europa, né, que trouxe para a gente, e a gente está dentro das doutrinas de algo, de um pensamento que as teorias não casam com o lugar quando a gente vai verificar a lente do nosso território. Então, pode passar aí, essa foi só a temática, né, da mesa, mas a Adriane falou um pouco da cartografia social. Para nós, né, do Grupo Sura, para mim, como pessoa, como pesquisadora, eu entendo que o meu lugar é aquele onde eu consigo trazer para dentro da academia um conhecimento que é da ancestralidade e que a academia tem o dever de trazer de volta alguma contribuição para que essas pessoas vivam ainda melhor e por muito mais tempo. E isso significa reconhecer que essas pessoas ela têm uma interação muito mais forte com o ambiente do que nós, que vivemos nos centros urbanos. E elas têm muito a nos ensinar. E a cartografia social ela tem essa condição de ser um instrumento que vai nos aproximar, né, pesquisadores e pessoas da comunidade, vai nos tirar esse peso de chegar lá os doutores e vai, na verdade, construir o conhecimento aprendendo. E depois a gente traduz esse conhecimento para dentro da academia, para que a academia aprenda. Então, é uma cartografia que ela vai fazer um serviço contrário do que foi a base cartográfica, do que foi a estrutura que construiu a ciência geográfica e que foi trazida de fora para cá, para o Brasil. Pode passar, por favor. Aqui é lá no Piauí, na Chapada do Araripe. Depois eu vou falar um pouco mais. Mas essa foto é muito representativa. Aqui já é lá em Cuité, né? E essa é a grande pergunta nossa enquanto grupo de pesquisa, né? Como é que nós, que trabalhamos sistema de indicadores, nós podemos chegar na comunidade e trabalhar a cartografia social e depois trazer essa discussão para que pessoas que estão no planejamento, na gestão, tenham a condição de se embasar nesse conhecimento validado dentro da ciência para tomar a decisão. Então, esse é o Zeca, que está lá, que muito nos acolheu, e era aqui que a gente comia, né? Esse era o nosso ponto de apoio. E era da comida que ele plantava, né? E ele foi a primeira vez que conseguiu pegar um drone na mão. Pode passar. Passou um pouquinho? Essa é Margarida, que é a companheira de seu Zeca, que é uma das mulheres mais fortes também que eu conheço. São muitas mulheres São muitas mulheres que têm muito a nos ensinar, principalmente o ser mulher. E muito a ensinar aos homens como ser homem, mas também ser mulher. Quando a gente começou a ter contato com a comunidade, né, a gente já chega numa comunidade que já está com conflito, a CPT já estava lá, Claudionor já estava lá como CETRAC,
Eu nem vou falar mais dessa criatura, porque essa criatura já estava envolvida até os cabelos, o povo procurando ele quando dizia que era o povo do sindicato. Já era confusão, então já estava o conflito armado. E aí nós chegamos lá e nós vimos duas coisas. Nós pegamos um sistema de indicador de sustentabilidade. Nós tivemos a condição de ter um parâmetro internacional, porque é um sistema de indicador que ele tem a condição de ver a situação daquele território antes da ocupação dessas pessoas lá, a situação do território com as pessoas presentes executando suas atividades e como esse território ele pode sofrer alguma resposta, alguma alteração se a gente colocasse lá os aerogeradores no modelo centralizado. Então, é por isso que o nome dele é pressão, estado, impacto, resposta. E ele é um excelente sistema de indicador para que a gente faça adaptação, para ter informações do lugar e não trabalhar só com dados secundários, aqueles que a gente já sabe que eles não existem. Ou quando existem, eles são falhos. Porque quando a gente vê aquele setor censitário que o Gustavo mostrou aqui antes, a gente vê uma configuração que ali nós não sabemos nem quantas propriedades da agricultura familiar tem. E eles fazem uma junção e quando a gente quer chegar na propriedade de Rose, a gente não chega pelo dado do IBGE. Então, a gente vai fazendo uma estimativa. Então, toda estimativa em relação à agricultura familiar, se eu disser 30 mil, ela pode estar ainda subjugada. Ela pode ser muito maior, porque nós não temos a precisão dela, como a gente tem a exatidão de uma coordenada geográfica de um aerogerador. E outra coisa que a gente viu é que, a partir da cartografia social, nós temos condição de elaborar instrumentos, como, por exemplo, a carteira de governança energética comunitária, que nós vamos lançar agora no dia 20 de maio, lá no CCTA, com a vinda do pessoal lá do Piauí. Pode passar, por favor. Então, a cartografia social para a gente é essa porta de aproximação com a comunidade e é onde a gente vai realmente vivenciar essa comunidade. Aqui é já a produção, né, já a análise do sistema de indicadores, ele é enorme, está aqui nesse relatório, vocês acessando esse QR Code, já chega lá direto, né, faz o download, e eu não posso deixar de dizer que esse trabalho só foi possível, essa produção só saiu porque teve o apoio financeiro da ActionAid. Porque senão a gente não teria condição, com os recursos da universidade, de fazer esse trabalho. Aqui é um movimento, né, de reunião. Passe, por favor. Meu Deus do céu, como o tempo é rápido. Chega, meu filho, agite. Aqui é o resultado, né? A gente já encontrou uma comunidade cheia de conflito e, além disso, com uma denúncia muito séria. Seu Zeca, que estava ali, tinha ido pela primeira vez na polícia porque tinha sido acusado de estar causando um dano ambiental e ele era um criminoso ambiental por uma denúncia que foi feita e depois a gente viu que era um imbróglio do tamanho do mundo porque era de pessoas que estavam querendo acusar ele para poder as empresas entrar mais fácil. Então, quando a gente começa a analisar, a gente vai ver, a partir da cartografia social, que também teve o auxílio do drone, que a gente fez todo o mapeamento da área, né, com a ajuda de Gustavo, a gente viu que em 20 anos não houve nem 8% de comprometimento de toda a área que eles têm de produção e de reserva legal. A reserva legal que foi falada aqui é aquela dali, né, que o povo queria mudar de lugar. É uma delas, né? É porque essa aqui é Brandão 2. São três reservas. Pode. Ah, meu filho, bora, que meu tempo está acabando. Aí aqui é um videozinho, só virei pelas caridades. Aqui é lá, tá certo? Essa é uma área que é a única caatinga no mundo, dentre as caatingas, é o tipo 4, só existe lá. E é onde estão essas pessoas, devido à umidade, à altura. E aí são meus alunos, né? Tudo da cidade, nunca tinha ido, se lascar para chegar, porque esse povo aí perde a produção. Planta orgânico perde a produção porque a estrada é ruim.
para eles escoar a produção. Como é que a gente pode dizer que esse povo não pode contribuir economicamente com o PIB do Brasil? Ele não tem estrutura. E mesmo assim, o CPT fez um levantamento, aquele povo produz R$ 32.000 por ano. E aí? Aqui é o povo olhando a terra deles no mapa. Então, essa cartografia social, ela é fantástica, porque ela tem a condição de mostrar a eles, assim, de cima, de uma visão de avião, que para a gente é comum, mas que eles nunca tiveram, que nunca voaram. Não viajaram de avião. Aqui, nesse caso, já é um documento, também está publicado, tem esse QR Code aí, que é o caso da Chapada do Araripe. A gente quer olhar aqui a questão dos parceiros chegando e eles têm um investimento no Brasil. E quais são as recomendações que a gente faz? Então, primeiro é o planejamento, a gestão, né? O Estado brasileiro tomar conta do que é seu, do seu território, e depois é que a gente está vendo que, além de recomendar o protocolo de consulta, né, prévia, a gente precisa também fazer mais três coisas, porque as três coisas juntas é que vai dar mais força. Que a outra é a questão da salvaguarda e a questão da governança comunitária. A governança energética comunitária. Porque hoje você está vendo que está tendo, pode passar, viu? Está tendo aí a elaboração por parte do Estado de instrumentos de governança energética, mas não inclui a comunidade. Aqui é um dos maiores desrespeitos que eu já vi com a produção de alimento por parte dessas empresas. Isso é a linha de transmissão que foi jogado os equipamentos em cima da única cultura que eles têm lá, que é o plantio de mandioca. Olha o que aconteceu com o plantio de mandioca. Acabou. Porque passaram a draga para poder botar a linha de transmissão. Pode passar. Aqui já é na Chapada do Araripe, esse é seu Zezito, um guerreiro. Aqui somos nós, indo também para lá. E lá também nós fizemos a cartografia social. Isso daqui é a reunião com a comunidade, essa comunidade é quilombola. Tem nada de respeito ao 8169, nada. Isso aí é ficção científica, coisa que a gente discuta aqui dentro, porque aí não chega. Mas aí eu aprendi uma coisa com o Nego Bispo, que eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente aí em uma dessas reuniões que eu fui, que a governança dentro do quilombo, ela nunca vai ser entendida por nós se nós não formos para dentro do quilombo para entender como é feita a governança dentro do quilombo e das comunidades tradicionais. E nesse momento ele disse, veja, aqui tem governança, mas aqui não é moralidade. E eu falei para ele, Nego Bispo, e essa é a minha preocupação. Porque quando a gente sai externamente, é o que vale é o papel, o que vale é o contrato. E a fala de quem está fora não é a mesma de quem está dentro. A fala de quem está fora não vale nada, ou vale muito dinheiro. E aí ele disse, então, eu concedo, porque tem que pedir a licença, inclusive a ancestralidade, para a gente poder começar esse trabalho aí. E só depois dessas bênçãos foi que a gente fez esse trabalho da cartografia. E agora a gente constrói essa cartilha de governança energética comunitária a partir de perguntas que essas pessoas fizeram. Mas elas já estão vitimadas pelas empresas que lá estão. Passe, por favor. E aí, eu acredito que depois disso, eu já vou chegando ao fim, que meu tempo esgotou. Mas eu gostaria muito que o Ministério Público Federal, que todas as instituições de ensino, onde tiver gente de verdade, que vocês deixem o coração pulsar, que vocês não leiam as letras com a frieza que o papel imprime, que vocês vejam que cada olhar nosso, ou de dentro da academia, ou de dentro da justiça, aquilo ali vai refletir na vida dessas pessoas que nunca foram convidadas para a nossa festa. Mas agora, defender elas é uma questão de defender a nossa própria vida.
Então, é sobre isso que essa governança energética comunitária fala, que é essa permissão para a gente juntar força, qualificar essas pessoas na nossa linguagem. Mas isso não nos dá o direito de desconhecer que qualificados essas pessoas já são. Então, por agora era isso e eu fico à disposição.